Caríssimos irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, vivenciando o mês das vocações, onde nós somos chamados, chamadas, amados e amadas por Deus para fazer a sua vontade, para vivenciarmos esta disponibilidade de discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia em que nós celebramos o Dia dos Pais, é um dia especial para rezar por todos os pais, aqueles que de fato já assumem a sua missão, o seu testemunho, mas também para rezar por aqueles que ainda não descobriram essa importância de ser pai, de dar testemunho, de vivenciar a fidelidade junto à família. O tema, então, nos diz: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. A família, a nossa casa, essa igreja doméstica, onde o pai, a mãe, tem uma grande missão de ajudar os filhos a crescerem como filhos e filhas de Deus. E neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando todas essas dificuldades, de modo especial, somos chamados a vivermos esta comunhão, somos chamados a vivermos a fraternidade, somos chamados e chamadas a nos deixar interpelar pela palavra de Deus, deixar que ressoe a nossa vida, o nosso coração, para que de fato sejamos igreja doméstica. Daí a importância da catequese também nas nossas famílias, como a coordenação da catequese, como nossa igreja está motivando para que de fato façamos da nossa família, façamos da nossa casa a igreja doméstica. Por isso, esse dia é um dia especial para rezarmos pelos pais, para rezarmos pelas famílias, para que de fato possamos corresponder esse amor a Deus. E eu diria também que nós, como filhos e filhas, devemos ter todo esse zelo especial para com os nossos pais, para com os nossos avós, para com aqueles que ao longo da vida deram esse testemunho diante de Deus, zelando pela nossa vida. Por isso, todas as vidas importam, todas as vidas devem ser zeladas, e de modo especial neste tempo. Daí as recomendações da saúde, das autoridades da saúde, todo o cuidado que devemos ter. Diante da pandemia, diante de mais de 100 mil pessoas que já perderam a vida, não podemos dizer simplesmente vamos tocar a vida, mas devemos estarmos atentos e atentas com todos os cuidados para que de fato possamos zelar pela vida e rezar por aqueles que estão pesquisando, que logo encontrem o remédio que possa sanar
essa situação que nós estamos vivendo. Precisamos manifestar a nossa confiança em Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos quer bem, o Deus que nos conduz. Assim, a leitura ou as leituras que nós acabamos de ouvir querem nos ajudar nesta compreensão. Elias está fugindo de uma perseguição e por isso ele vai ao Monte Horebe, o monte de Deus, o mesmo monte onde Moisés fala com Deus. Mas ele chega ao monte e está em uma gruta. E o que Deus diz a ele é exatamente ir para fora, ficar em cima da montanha, aguardando a passagem de Deus. Para nós, caríssimos irmãos e irmãs, é importante também percebermos que não basta dizer que sou batizado e já sou protegido, protegidas por Deus. Não basta só dizer que venho à missa, que participo da Eucaristia, se de fato não deixo me despertar o Deus que vem ao meu encontro. Por isso, Elias, mesmo sendo aquele profeta de Deus, não é para ficar escondido, não é para ficar na gruta, mas para sair para esse encontro com Deus. E qual é a atitude de Elias? Aguardando a passagem de Deus, vem o vento, Deus não está no vento. Vem o terremoto, Deus não está no terremoto. Vem o fogo, Deus não está no fogo, mas na brisa suave. Isso significa dizermos que precisamos estarmos atentos e atentas para percebermos a presença de Deus no nosso meio, para percebermos a presença de Deus na nossa vida. Requer de nós uma atitude de escuta, requer de nós uma atitude de amor para com Deus, para que assim Ele fale à nossa vida e ao nosso coração. Que a palavra de Deus, que a exemplo de Elias, estejamos também de coração aberto para acolher, para sentirmos a presença de Deus na nossa vida e no nosso meio. A preocupação que Paulo expressa, que manifesta na leitura da carta aos Romanos, é quase que uma lamentação. E ele está lamentando exatamente em reconhecer que Deus veio de modo especial se manifestar para o povo de Israel. Não porque é melhor do que os outros povos, mas, como nos diz o profeta Isaías, para ser luz para as nações, para ser esse sinal da salvação de Deus no meio da humanidade. No entanto, eles o rejeitam, a palavra de Deus. E Paulo, então, vai descrevendo essas máximas de Deus em relação ao seu povo, em relação ao povo de Israel. Ele diz: a eles pertence a filiação adotiva, pertence a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. E por fim, deles é que descende, quanto à sua humanidade,
o Cristo, para dizer que essa presença reveladora de Deus vem à humanidade, ao povo de Israel, mas, no entanto, não é reconhecido por muitos. Para nós é importante percebermos que pelo nosso batismo temos essa filiação divina. Participamos do povo de Deus, participamos desta grande comunidade onde Deus quer nos guiar, onde Deus quer nos ajudar a caminharmos como filhos e filhas. E às vezes nós nos afastamos do seu projeto de amor, da sua bondade, rejeitando até mesmo a salvação. Voltemo-nos para Deus, reconhecendo o seu amor e a sua bondade para com todos nós. Este ano estamos refletindo sobre o Evangelho de Mateus. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos diz que depois da multiplicação dos pães, Jesus faz com que os discípulos entrem na barca para atravessar o mar. Ele vai à montanha para rezar, para esse encontro com Deus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais procura associar-se ao Antigo Testamento. Jesus Cristo é o novo Moisés, é aquele mesmo que vai à montanha. Ele é a presença de Deus no meio da humanidade. Quando volta, a barca já está no mar, o mar está agitado, os discípulos estão com medo. E é nesta atitude, é nesse meio que Jesus se manifesta. E mesmo assim, alguns pensam que é um fantasma, não conseguem perceber a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem ao encontro e diz: não tenhas medo, coragem, não tenhas medo. Quantas e quantas vezes essa palavra se apresenta nas Sagradas Escrituras, demonstrando a presença de Deus, que com Ele somos capazes de vencer as dificuldades da vida, os tormentos, tudo aquilo que nos atrapalha de viver como filhos e filhas. Coragem, não tenhas medo, é o convite também para todos nós nesses dias de hoje, diante da dificuldade. Ao perceber, Pedro quer ir ao seu encontro e começa a caminhar, mas afunda nas águas. Para dizer que nós, irmos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, requer de nós confiança, requer de nós disponibilidade, requer de nós acolher a sua mensagem. Por isso, quando está afundando, nosso Senhor Jesus Cristo dar a mão a Ele. Senhor, salva-me. Jesus logo estende a mão e assim tira Pedro desta aflição. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, a cada dia da nossa vida, a cada momento, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que pegue a nossa mão, que nos tire das aflições, das dificuldades que estão presentes na nossa vida, que estão presentes no nosso meio. Confiemos em Deus, manifestemos a nossa disponibilidade para acolher a sua mensagem. Os discípulos
fazem uma profissão de fé, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Que possamos nós pedir ao Espírito Santo que abra nossa vida e o nosso coração para reconhecermos o Cristo como Filho de Deus, capaz de nos tirar de todos os males, capaz de nos salvar, capaz de nos ajudar a caminharmos como filhos e filhas. Que possamos vivenciar a nossa vocação e nesse dia rezando de modo especial para que as nossas famílias, para que os casais possam também sempre sentir essa vontade, essa disponibilidade de ser ajudada por nosso Senhor Jesus Cristo, livrando de todas as dificuldades. Que o matrimônio na nossa igreja, como sacramento, como bênção de Deus para o casal, seja sempre esse sinal da presença de Deus para sermos famílias segundo a vontade de Deus, para sermos igreja doméstica, para vivenciarmos a palavra, para vivenciarmos o amor de Deus entre nós. Que celebrando neste dia de hoje, o Dia dos Pais, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a família sagrada, que José seja também esse intercessor por todos os pais, para que de fato, em primeiro lugar, esteja o zelo pela vida, pela família, para caminharmos nesse espírito de comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.